Em entrevista ao canal Fuxico Gospel, o pastor Daniel Batista afirmou que Silas Malafaia é maçom. Há um tempo atrás, o Cabo Daciolo subiu ao monte para orar. E lá no monte orando, o Cabo Daciolo disse que Deus deu uma revelação para ele. Deus revelou a ele que o pastor Sila Malafaia e o pastor Marcos Feliciano eram maçom. E tinha mais outros pastores, mas Deus não permitia que ele falasse. Deus mandou ele se calar. No momento certo, Deus ia mandar ele revelar os outros pastores que estavam envolvidos com a maçonaria. Porque vai machucar. Então, tô falando do senhor Silas Malafaia. Silas Malafaia. E tô falando de Marco Feliciano. Naraxamanarai. Vocês já foram crentes. Vocês desviaram. Manaxanarai, manarai. Quem tá mandando dizer aqui é o Pai. Levanta e vamos ver o que acontece. É melhor levanta e vamos ver o que acontece. Naraxamanarai, manarai. Tá enganando o meu povo, diz o Senhor. Tá achando que tá oculto? Tá achando que eu não tô vendo? Manaraxanarai, ramanarai. Enviei o meu filho, o meu servo pequenininho. Naraxamanarai. Para trazer confusão nesse arraial aí, ó. Naraiora, narai. Vai, filho. Narai, se arrependam para viver. Se arrependam e vivam. Se arrependam e vivam. Tá aí. Estão comercializando. Tem outros? Tem outros. Tem outros. Mas Deus não deixa eu falar aqui agora. Deus está falando, segura. Segura, Ramanara. Então, em entrevista ao canal Fuxico Gospel, o pastor Daniel Batista afirmou que o pastor Sila Malafaia é maçom. Até o próprio pastor Sila Malafaia respondeu ao Cabo Daciolo, dizendo que não era maçom e até zombou da gente. Malafaia e Marcos Feliciano. Agora eu posso citar o nome dele, porque acabou a campanha eleitoral. Falei, meu irmão, ele não tomou gadernal. Ele não tomou remédio, tá falando bobagem. O caso dele é psiquiatra, não só vai responder a maluco, rapaz. Eu tenho pra ficar respondendo a maluco? Eu recebi uns 20 vídeos. O que é isso aí? O que você... Rapaz! Aí eu botei no meu Twitter. Para bom entendedor, um pingo é letra. Não responda a maluco. Eu vou deixar para vocês aí a parte da entrevista em que o pastor afirma que Sila Malafaia é maçom. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like para nos ajudar. Que Deus te abençoe e eu quero saber da tua opinião. Você acredita que o pastor Sila Malafaia é maçom, ou isso é mais uma calúnia contra o santo homem de Deus? O senhor tem falado muito sobre a maçonaria, inclusive. E aí eu estudei, até fiz alguns artigos sobre isso. A maçonaria literalmente fundou a primeira igreja batista no Brasil, né? Não é que ela aproximou, ela foi criada dentro da própria loja maçônica, isso lá no século XIX. Só que naquela época era um pouco mais escancarada a coisa. De lá para cá, você tem talvez milhares de pastores batistas que são maçons até assumidos, na Assembleia e outras igrejas também tem, mas eu queria entender do senhor que estuda isso a fundo, por que não há mais essa publicidade em torno dessa amizade que há do protestantismo? Porque eles tiveram que se esconder. Que nem a República foi fundada por eles. O fim da monarquia e o início da república é um fenômeno maçônico. Como o protestantismo é. Agora, só ingênuo acredita que os maçons abriram a república, criaram as leis, criaram as constituições e devolveram isso para o povo. Só ingênuo. Como também acreditar nisso, que as primeiras igrejas, todas elas eram templos maçônicos, e de lá para cá, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, o Macanão, né? Que de lá para cá, toma, é de vocês, nós só ajudamos, vocês estão de brincadeira. Então, assim, para a gente poder entender esse funcionamento, esse mecanismo, que é o que você entrou aí, você tem que entrar no mérito da teologia que eles estão aplicando. Você vai entender que eles são maçons. Qual é a teologia que eles estão aplicando? Que tipo de teologia? Qual o conteúdo? Aí você vai chegar nessa conclusão, que todo esse conteúdo, ele é extraído da chave de ativação, que eu falei para vocês aqui, que é o protestantismo. Tá? Então, todos eles estão trazendo à igreja conceitos políticos,
materialistas. Você vê que todos eles trabalham a mesma dinâmica de pensamento, de que você tem que ser alguma coisa nesse mundo, de que você tem que ter propriedade, de que você tem que avançar, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, intelectual, formada. Então, todos esses estímulos materialistas estão presentes na teologia atual. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela não tem bens, que ela não tem propriedade, que ela não tem família, que ela não tem casamento, que ela não tem capacidade, ela não é uma pessoa. Ela não é abençoada. Esse é o conceito da teologia atual. Entendeu? Então, aonde Jesus pregou isso aí? Aonde está no evangelho dele? Que o que o homem possui, ou que ele herda, defina quem ele é perante Deus. Jamais. O que define um cristão para Jesus é aquilo que sai dele. Sim. É o que está dentro dele. Não aquilo que ele possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem no mundo, mas naquilo que ele é por dentro. Daí a gente começa a identificar ainda esse mecanismo por meio desses conteúdos, desses pensamentos. É o trabalho que a gente faz. Nenhum pastor vai assinar uma carta, ó, eu sou maçom. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom. Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Ele só ativa, ele só introduz elementos calvinistas. Então, todos eles têm a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo teológico. É assim que a gente vai, na verdade, identificando quem são os agentes, Mas quem são os representantes. O pastor Silas Malafaia já foi, inclusive, claro, acho que foi um dos únicos nesse nível, né, de grandes lideranças, que fez um vídeo e falou abertamente, eu não sou da maçonaria, até mandou um abraço para o pessoal da fraternidade, Então, mas disse que não é. Mas fala para ele falar da maçonaria que nem eu estou falando agora. Ninguém fala, né? Ele não pode. Ele não pode falar, nesse caso. Não pode. Ele pode dizer que ele não é. Mas, em compensação, ele, como grande parte da Assembleia de Deus, como grande parte das outras denominações protestantes, está dentro do Pacto de Lausanne de 74, que une Vaticano, CMI e ONU. Todos eles fazem parte de confissões e instituições que estão dentro de um pacto que fez acelerar essa teologia que nós estamos falando aqui. A descentralização de Cristo por ideias que são materialistas, por ideias que são religiosas. Pô. Então a gente tem que entender que nem a Marcha para Jesus a gente foi, né? Sim. E a Marcha para Jesus, ela é um movimento considerado pelo Estado como seu patrimônio, e patrimônio cultural, que quer dizer o seguinte, que a Marcha para Jesus, ela recebe recurso do Estado para poder representar um movimento cultural e interreligioso, que quer dizer que ela se prontifica a cumprir reivindicações políticas e estatais, como a Marcha Gay, que eles tanto criticam, como até essa marcha do Exu aí, que eles também foram contra, mas todas são financiadas pelo mesmo recurso e estimulam as mesmas pautas. Olha só para você ver. Mas eles escondem esse mecanismo dentro do tom moral, dentro dessa briguinha, dessa divisão de debate teológico, mas você sabe que está tudo alinhado porque eles estão cadastrados no mesmo fundo. O Malafaia esses dias mesmo se manifestou contra alguém lá no Estado que questionou a verba que o Estado dá para a Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Porque eu não sei dizer o montante aí. Por que o Estado ia dar dinheiro para a minha igreja? Para mim pregar o Evangelho? Você sabe que não. Pastor, eu entrevistei aqui o Daniel Mastral também, e ele também tem essa linha de que a maçonaria, de que a nova ordem mundial, etc. e tal. Mas assim como durante a conversa com ele, eu vejo algumas coisas aqui na nossa conversa que ele não conseguiu provar muito do que ele falou, ou pelo menos não apresentou as provas. Foi um papo muito agradável, mas sem provas, só teorias.
O senhor tem provas do que o senhor fala, por exemplo, quando o senhor fala, o Malafaia ela é maçom. A maçonaria... Com base na teologia dele, sim. Tem como provar? Com base na teologia dele, comprometimento teológico e institucional. Essas duas coisas eu afirmo que ele é maçom. Porque ele tem sociedades e ligações com instituições que estão extremamente comprometidas com tudo que eu te falei aqui. E a teologia que ele passa é a terceira fase do calvinismo, que serviu de emancipação institucional para a maçonaria. Se ele prega... Coincidência, não? No caso dele, é cumprimento de protocolo. Agora, eu não entendo essa questão de querer que ele venha dar uma carta assumindo essa posição dentro da maçonaria. Ele nunca vai dar, ninguém vai dar, Israel. Mas observe, o comportamento deles de atuação ministerial destaca a mesma teologia e está ligado às mesmas instituições do plano globalista. Não adianta, daí isso tem que ter aprofundamento histórico, trabalho científico, aí isso está dentro dos meus canais, aí quem entrar na Verdade em 10 Minutos, que lá eu trato mais dessa agenda de 2030, vai entender melhor a mecânica dessa atuação, entendeu? Então, eu que já acompanho o que ele fala e o que ele prega, eu identifico nele a mesma teologia como também as mesmas instituições, é assim que a gente trabalha. Agora, eu não preciso que ele assuma que ele é maçom para saber que ele é maçom. Ele é da ordem e ponto final pela teologia que ele preserva e passa. Ponto. Uma figura que vai a público, entendeu? Se entremeter nos assuntos políticos e querer exatamente fazer presidencialismo de coalizão. Você sabe o que é isso, né? Sim. Presidencialismo de coalizão. Ele costuma atuar o tempo todo constantemente nesses interesses. Então, quer dizer, o que esse cara é? Cristão ele não é, pô. O que ele é, então? Então dê um nome para ele. Porque pastor e cristão ele não pode ser. Nessa linha de atuação teológica e institucional. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Ok? Já moral, já ele como pessoa, eu não tenho nada a falar, porque eu não pesquiso isso dele. Mas ele, como outros pastores, tem comprometimento teológico e institucional. É assim que a gente trabalha aqui. Se leva a isso, caramba, se leva a chave da ativação do que eu te falei aqui, da fase mais importante da maçonaria, que é a emancipação institucional, por Calvino e Lutero, com os mesmos elementos teológicos que estava lá, e ligação institucional. Caramba, eu ainda vou ter aí na dúvida que esse cara é, e os outros demais. É isso. É. Bom, o senhor não teme que ele lhe processe, não, por conta de uma afirmação como essa? Com base na teologia que ele prega, não. E com base nas ligações institucionais que ele tem também, não. Eu já falo do Malafaia há muito tempo, se você quer saber. É. E desafio ele, faça um processo. Não vai fazer. Porque meu problema com ele, como com os demais, não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal nenhum com eles. O problema é que eles estão debaixo da mesma prerrogativa que eu. Ponto. Então, o que eu estou falando dele, eu falo de todos. É a mesma teologia, é a mesma base institucional. E a gente trabalha esses apontamentos. Eu queria que ele e os demais...